Quem é o maior investidor pessoa física na Bolsa de Valores brasileira? Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Brasil Investor. Falando sério, quem não sonha em comprar as ações certas e lucrar muito para criar tão sonhada independência financeira? Praticamente todo mundo sonha com isso. E o homem que eu vou te mostrar aqui hoje conseguiu fazer isso. E ele ainda foi além, se tornando bilionário investindo. E como eu sei que você está curioso, nós já vamos direto para o conteúdo. Alguns já mataram a charada de quem é o nosso investidor. Estamos falando de Luiz Barsi Filho. Mas não vai embora do vídeo, fica aí que ainda vamos falar muito sobre o rei da bolsa. Origem sofrida. Luiz Barsi Filho nasceu no dia 10 de março de 1939 na grande cidade de São Paulo e morava no Brás. A infância de Barsi não foi nada fácil. Ele é filho de imigrantes. Seu pai era de origem italiana e sua mãe espanhola. Ela era praticamente a irmã do meio de uma família com 10 irmãos. Contudo, a mulher acabou perdendo tudo na Espanha devido a uma enchente e veio recomeçar a vida aqui no Brasil. Com apenas um ano, o pai de Barsi acabou falecendo e deixou o garoto órfão. Então, desde muito pequeno, sua mãe teve que trabalhar muito para sustentar a si mesma e também ao filho. E ela realmente trabalhava demais, pois como vocês bem se lembram na época, o salário das mulheres era muito mais baixo que o dos homens antigamente, mesmo que elas fizessem as mesmas funções. A infância do garoto foi tão complicada que ele só tomou seu primeiro banho com água quente com mais de 5 anos. Com 7 anos, teve que começar a trabalhar de engraxate para ajudar sua mãe a compor a renda da casa, e assim seguiu até a pré-adolescência. Além de engraxate, também vendia balas no cinema e mais tarde começou a trabalhar como aprendiz de alfaiate, ao lado da mãe, que abriu uma pequena loja. O garoto aprendeu tão bem o seu trabalho que até hoje, com mais de 80 anos, costura os botões de suas próprias camisas. No entanto, é válido lembrar de algo que Barsi nunca deixou de lado em sua vida: os estudos. E foi exatamente isso que fez a diferença na sua vida. A sua mãe não teve a oportunidade de terminar a escola, então ela queria que pelo menos o seu filho pudesse ter uma boa educação. Então a mulher sempre tratava de trabalhar muito para dar uma boa alimentação ao garoto, para que assim ele não ficasse com fome durante a aula e prestasse atenção no que a professora explicava. Algo importante da gente analisar é que toda essa dedicação da mãe foi passada para o filho, que tinha uma disposição incansável para o trabalho, chegando a manter 3 empregos diferentes e ainda estudando. Certamente o Julius ficaria com inveja desse garoto. Após os 14 anos, Barsi ingressou em um emprego numa corretora de valores e foi lá que ele conheceu o mercado financeiro. Nesse trabalho, o jovem foi incentivado por seus colegas a buscar uma formação técnica em contabilidade, pois isso era ótimo para estudar com mais precisão os balanços patrimoniais das empresas. O garoto então decidiu seguir o conselho dos amigos. Pulando agora para depois do diploma em ciências contábeis, Barsi viu que aquilo não era suficiente para fazer uma ótima análise. Então buscou novos cursos e se formou em ciências atuariais. Fez uma pós-graduação em Direito e outra em Economia. Essas formações são consideradas essenciais para a análise de balanços, cenários econômicos e políticos. Agora, só um minuto. Antes de continuarmos, já deixa o seu like em nosso vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar a entender melhor como que funciona o mundo dos investimentos. E já comenta aqui embaixo, como andam os seus aportes financeiros esse ano, hein? No que mais você está investindo? Escreve aí que eu quero saber. Plano para se aposentar. Com as suas formações, Barsi passou a dar aulas de estrutura e análise de balanços para complementar sua renda mensal, além de manter o seu antigo emprego. Nesse mesmo tempo, com quase 30 anos, uma dúvida surgiu na sua cabeça. Será que dá para viver bem sendo um aposentado sustentado apenas pela Previdência Social do Brasil? Barsi não desejava ser rico, mas nunca mais queria ser pobre vivendo naquela situação da sua infância. Ao analisar mais a fundo o sistema previdenciário do nosso país, chegou a 2 conclusões. O sistema estava caminhando para desmoronar e ele dependia do seu trabalho para garantir a aposentadoria. Indo mais a fundo nesse tema, descobriu que 2 tipos de pessoas não precisavam se preocupar com a aposentadoria: funcionários públicos e empresários. A partir daqui foi fácil descartar um dos lados, visto que o rapaz não tinha interesse em trabalhar para o governo. Porém, o jovem não escolheu o caminho do empresário, que é criar uma startup e crescê-la ao longo dos anos. O rapaz preferiu, então, ir para um caminho relativamente simples, se tornar sócio de várias gigantes e receber parte de seus lucros. Foi aí que ele entrou para o mundo dos investimentos. Nessa mesma época, recebeu uma proposta para trabalhar como auditor.
E nessa profissão tinha muito contato com balanços de empresa. E nessa época também, entre 1970 e 1988, o Rei trabalhou como editor de economia do jornal Diário Popular. Esse emprego lhe permitia conhecer melhor as companhias que queriam investir, ligando para a central de relacionamento com investidores. Detalhe, suas ligações eram a cobrar. Barsi então criou o estudo Ações Garantem o Futuro, uma avaliação muito criteriosa que busca analisar as melhores ações para investir. Eu vou explicar melhor sobre esse estudo depois. O investidor pegou todas as empresas do setor que queria e analisou cada uma cautelosamente, buscando a melhor das opções. Ele então chegou a uma conclusão a Anderson Clayton, que tinha uma ação no valor de 50 centavos e pagava um dividendo de 12 centavos. Entretanto, Barsi encontrou uma falha nesse projeto. Mesmo que a empresa tivesse passado em todos os quesitos, duas razões deixaram o investidor com uma pulga atrás da orelha em relação ao investimento a longo prazo. A primeira é que as donas de companhia já tinham mais de 80 anos. E a segunda é que elas tinham cada vez mais dificuldade em negar ofertas de compras de grandes companhias do ramo. Isso fez o investidor recuar e investir para a segunda melhor opção de suas análises, a CESP, e economizando o que podia do seu salário, todo mês o jovem investidor aportava seu dinheiro em alguma ação. A sua estratégia foi tão efetiva que 10 anos após iniciar seus investimentos, já não precisava mais trabalhar. Atualmente são mais de 50 anos investindo de maneira consistente na Bolsa de Valores. Errou sim algumas vezes, todavia perdeu pouco e quando acertou, lucrou muito. Como em 2019, quando recebeu 4 milhões de reais de lucros de dividendos, apenas de uma empresa. Naquele ano, o investidor recebeu um salário mensal de 300 mil reais. Um detalhe importante sobre Barsi é que ele só investe em ações, nada de investimentos futuros ou renda fixa. Essa que o mesmo apelidou de perda fixa. O método de investir de Luiz Barsi. O método Barsi de investir é ligeiramente simples de se entender. Comprar ações com preço abaixo de boas empresas nos setores perenes que paguem bons dividendos. Perene significa algo que dure muito tempo, então a ideia seria comprar ações de bons empreendimentos com um valor abaixo do ideal. E essas companhias devem estar em um setor que possa durar muito tempo, como por exemplo finanças, alimentação, mineração, saneamento, energia elétrica e entre outras. Então, nesses setores, Barsi vai encontrar as empresas que paguem um bom dividendo, como a Vale, por exemplo. Isso não é uma recomendação. Que tem uma excelente administração, paga ótimos dividendos e está no setor da mineração, um setor que ainda vai se manter ativo por muitos anos. Tendo dado certo, o investidor falou que pratica essa estratégia até hoje e que ele não contempla a valorização de uma ação, e sim de seus proventos. Em sua visão, a alta é apenas uma fotografia de um determinado estande de mercado. O Rei leva o seu método tão a sério que criou até 3 regras importantes. A primeira, não investir o dinheiro que pertence à sua reserva de emergência. Segundo, investir apenas em empresas bem fundamentadas e não em dicas de amigos. Essa regra Barsi leva muito a sério, chegando até mesmo a falar que não consulta ninguém em suas decisões. E a terceira regra, nunca vender suas ações por necessidades. Esses pensamentos e essa maneira de investir o fez ir de engraxate para bilionário. Contudo, isso significa que se imitarmos Luiz Barsi em tudo, vamos acabar do mesmo jeito? Não. Somos pessoas diferentes. Alguns pensamentos que fazem sentido para ele podem não fazer sentido para nós. Eu tenho certeza que muitos não pensam que investir em renda fixa ou em ativos do futuro é besteira. Por isso, cabe a cada um de nós achar o próprio estilo de investir. No entanto, é sempre bom a gente ouvir casos de sucesso. E se você chegou até aqui, não vá embora sem deixar um like nesse vídeo. Isso nos ajuda demais. E para ver e receber nossos vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for postado aqui no nosso canal, chega primeiro para você. Aproveite esse pique de investimentos e olhe o nosso vídeo sobre as 10 melhores BDRs para 2022. Eu vou deixar ele aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!